Volte para o agora, volte para dentro, e você se surpreenderá com o que o seu corpo e a sua mente são capazes de fazer, com o que você é capaz de fazer. Vá em busca de experiências autênticas. Vou contar algumas histórias aqui para vocês que me levaram a dar esse conselho para o meu amigo Breno, do hoje canal Revista Ciclosul. Quando ele passou em casa iniciando a sua viagem à América Latina de bike, pousou aqui e a gente conversou, fez um bate-papo muito bacana. E aí foi quando eu disse, graças a essas histórias que eu vou contar agora, que eu aprendi com a vida, eu então disse para ele, vá em busca de experiências autênticas. A primeira história é de um menino de 12 anos que sempre amou os esportes, que nasceu para o esporte, sempre amou aventuras. E sempre ficava esperando que chegasse o mês de janeiro para darem as grandes enchentes das chuvas de janeiro. E ele, junto com seus amigos, irem descer o rio de boia e caiaque. Aquela era uma aventura de 3 horas de descida de rio. E era a sua predileta nessa época da vida. E sabe como eles faziam para se alimentarem ao longo dessa maratona de 3 horas de descida de rio? Eles colhiam os milhos direto da lavoura ali na beira do rio, estocavam nos caiaques e do outro lado do rio iam até olarias, que ali queimando aproveitavam a fogueira daquela olaria de queimar os tijolos para assarem as espigas de milhos e se alimentarem. Aquela era a melhor coisa que tinha para se comer depois de 2, 3 horas descendo o rio ali. Essa era a forma com que eles se alimentavam. E chegando para passar embaixo da última ponte do trajeto que eles faziam, onde tinha um grande tubo em que a água embalava antes de entrar nas últimas corredeiras ali, daquele rio, daquele trajeto. O Celso, como uma pessoa muito vivida, muito experiente, muito aventureiro também, sabe o que ele fez com aquele garoto? Prestes a entrar naquele tubo de água, ele pulou do caiaque e deixou aquele menino sozinho naquela situação. Em uma situação que ele não tinha escolha, não tinha nada a ser feito. E ali ele descobriu que, assim como o foguete, caiaque também não tem ré. E naquela situação, quando o caiaque entrou no tubo e a água começou a embalar, e ao mesmo tempo que o caiaque estava ganhando velocidade, ele começou a sentir tudo de uma maneira mais demorada. E aí, quando o caiaque deu na primeira onda, subiu, ele teve que contrabalancear com o seu corpo, remar para o outro lado, ao contrário. Depois veio a outra onda, a seguinte, e ele sempre ali naquela briga e naquela luta para o caiaque não tombar. E ao mesmo tempo, naquela fração de segundos, ele assistia uma vaquinha lá nas margens do rio, pastando tranquilamente. Assistia o sol entrando atrás de uma nuvem. Assistia o seu amigo subindo a pé pela trilha e chegando lá no topo, em cima daquela ponte, na estrada de terra. E tudo isso acontecendo naqueles máximo 10 segundos ali, que parece que duraram 1 hora. E aquela seria a primeira experiência autêntica do estado meditativo consciente daquele menino, do estado de fluxo. E aquele foi um grande despertar para ver que isso é possível, e desde então aquele menino passou a buscar mais experiências como essa. E ao chegar nas margens do rio, nas águas calmas, encostou o caiaque na beira do rio ali, e aí lá em cima estava o seu amigo, que veio a se tornar um dos seus primeiros grandes mestres, olhando para ele com um sorriso no rosto e disse, você conseguiu, você está ficando bom nisso. E ali nascia essa busca desse menino. Uma busca para usar o seu corpo e a sua mente de uma maneira muito além do que as pessoas normalmente sabem que é possível e usam. E depois disso, esse menino
pegou cada vez mais gosto pelo esporte, por essas experiências, e ele se lançava nas montanhas com a sua bicicleta daí e ficava às vezes 7 horas, só ele, a bicicleta e a natureza, naquele estado de solitude. E ele nunca se sentiu sozinho nesses momentos, apesar de horas e horas treinando sozinho. E aquilo ali foi se tornando um ritual muito além de uma prática esportiva, de um esporte de alto rendimento, mas de um ritual espiritual. E uma vez esse atleta, num dia frio, com uma chuva, com uma leve garoa, inverno, e ele sozinho, já todo ensopado, depois de 3 horas pedalando, com as mãos congeladas ali já, e prestes a chegar ao topo de uma montanha de 2.000 metros de altitude, ele viu ao longe um senhor acenando para ele. E ele pensou, nossa, eu vou ter que parar, aquele senhor deve estar precisando de alguma ajuda. E quando ele chegou naquele casebre de madeira daquele senhor, ele teve uma grata surpresa. Aquele senhor virou para ele e falou, hoje está um dia muito frio, a temperatura deve estar próxima dos 0 graus. E vendo você assim, todo molhado nessa situação, sozinho, eu acabei de passar um café aqui. E eu achei que esse café ia te ajudar, por isso que eu te chamei aqui. Que grata surpresa. Aquele atleta achando que o senhor estava precisando de ajuda e na verdade ele estava querendo ajudar. E quando ele entrou naquele casebre de madeira, o chão de terra, tudo muito simples. E aí ele viu aquele bule do café ali num fogãozinho de lenha adaptado. Se sentou e tomou aquele café junto com aquele senhor montanhês. E acreditem, aquele foi o melhor café que aquele atleta já tomou na vida dele. Graças à atitude daquele senhor. E isso é sobre experiências autênticas. Por isso que aquele atleta, aquele menino, nunca se sentiu sozinho na montanha. Mas sabe um lugar que ele já se sentiu sozinho? Foi na Avenida Paulista. Em uma das primeiras vezes que ele foi para a Avenida Paulista, para a Grande São Paulo. Ao sair do metrô, naquela correria, as pessoas correndo para lá, para cá, sempre atrasadas. E naquela situação, as pessoas sempre correndo atrás, muitas vezes nem sabe do que, apenas repetindo aquele ciclo. Naquela Avenida Paulista, aquele atleta se sentiu sozinho, mesmo rodeado de milhares de pessoas. Já na montanha, sozinho, entre aspas, ele nunca se sentiu sozinho. E isso é sobre experiências autênticas. Por isso que eu dei esse conselho para o meu amigo que estava iniciando uma viagem de milhares de quilômetros de bicicleta sozinho, mas que eu tinha certeza que era uma experiência autêntica. E ele tinha algumas preocupações, inclusive com a questão financeira, que ele achava que o que ele tinha de recurso para aquela viagem não daria para completar aquela viagem, acabaria no meio da viagem. E sabe o que aconteceu no final das contas? Ele chegou, concluiu a viagem com êxito e ainda sobrou dinheiro no bolso. Isso é porque quando você se lança para experiências autênticas, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Os recursos, tudo que você precisar, você vai encontrar ao longo desse caminho. Mas para isso você tem que se lançar, tem que soltar as suas amarras. E isso foi o que eu disse para ele. Solte as suas amarras, se lance a esse desafio. E é isso que você precisa fazer. Dar os primeiros passos, soltar as suas próprias amarras, se lançar aos seus desafios, se lançar nas corredeiras, como aquele menino se lançou. Assumir as suas vulnerabilidades.
que só assim você vai estar vivendo as experiências realmente autênticas e nisso você estará descobrindo muito mais sobre você. E sabe uma coisa que eu tenho certeza? Você sairá surpreso com o que você é capaz de fazer nessas situações. Em situações, às vezes, de sobrevivência. Porque a nossa mente ela está sempre com essa visão de longo prazo. E, na maioria das vezes, pensando no que vai fazer daqui 1 hora, daqui 5 horas, daqui 5 dias, talvez daqui 50 anos. E isso acaba que nos tira do presente. Aquele menino, naquelas ondas em cima daquele caiaque, ele estava 100% no seu presente. 100% no agora. E é nessas situações que você vai vivenciar o estado meditativo e o estado de fluxo, que é o estado da hiperconsciência. Não é quando se fala em meditação, estado meditativo, as pessoas às vezes acham que é aquela coisa zen, você sentado sem fazer nada. Não, muito pelo contrário, isso é sobre a sua hiperconsciência, 100% da sua mente, o máximo do seu potencial. E é só nas experiências autênticas que você vai vivenciar isso. Por isso que eu falo, vá para experiências autênticas, que você sairá surpreendido com o que você mesmo é capaz de fazer nesses momentos. E nisso você estará aprendendo muito mais sobre você. E essa é a jornada do autoconhecimento, essa é a jornada do guerreiro de verdade, que eu desejo que vocês encontrem e façam. Até breve. The miracle, ELC is back. This is unbelievable.